Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, com 31 anos, sou parda, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça branca e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Então vamos à aula de hoje. Então vamos lá, meus queridos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os assuntos de conotação, denotação e figuras de linguagem. Figuras de linguagem, que é um assunto bastante recorrente na UEA. As figuras de linguagem, elas são aquelas palavras ou expressões que exploram os sentidos conotativos da linguagem para conferir mais expressividade à língua. Então você tem que saber, obviamente, a diferença entre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, que é o campo de atuação das figuras de linguagem. Lembre-se, a linguagem denotativa, ela trabalha com o sentido real da palavra, enquanto que o sentido conotativo trabalha com esses sentidos figurados, que é justamente onde as figuras de linguagem atuam. As figuras de linguagem, elas aparecem principalmente dentro de poemas, contos, crônicas, romances, ou seja, gêneros da esfera literária de maneira geral. Vamos observar aqui as nossas questões? Vamos à primeira questão, questão da famema adaptada. O enunciado diz o seguinte: leia o conto Diálogo das Notas de Carlos Drummond de Andrade para responder a questão. A nota de 5.000 cruzeiros estava preocupada. Anunciaram para breve a sua entrada em circulação e já passavam muitos sóis sem que a retirassem do almoxarifado. No almoxarifado chega-lhe o zum-zum de que continuamente as coisas sobem de preço e as notas baixam de valor. Embora os algoritmos continuem os mesmos, cada dia significa uma realidade menor. Quando chegar minha vez de andar por aí, recei a nota de 5.000. Quanto valerão meus 5.000? Ao ser desenhada, sentira-se toda garbosa, cheia de minhocas na cabeça. Iria suplantar as coleguinhas, dando a vera ideia de grandeza. Vamos ao que o enunciado está pedindo. Na construção do seu conto, Drummond recorre essencialmente ao seguinte recurso retórico. Meus queridos, qual é a figura de linguagem que predomina dentro desse texto? É a personificação, também chamada de prosopopeia. Lembrando que a prosopopeia ou personificação, ela é um empréstimo de características. É quando eu empresto uma característica de um ser vivo para um ser inanimado. Quando eu digo, por exemplo, nossa, o tempo passou voando. O tempo não voa, literalmente falando. Então é um empréstimo de característica para um ser inanimado. É justamente o que está acontecendo nesse trecho de conto, onde uma nota de valor de dinheiro acaba tendo emoções, atitudes, pensamentos e ações de pessoas que são seres vivos. Portanto, a única resposta correta é a letra B. A letra A fala em hipérbole. Você lembra que hipérbole é um exagero, é uma intensificação. O eufemismo, por sua vez, é uma suavização. O pleonasmo é uma redundância. E a antítese são palavras de sentido contrário, né? Por exemplo, céu, mar, branco, preto, alto, baixo. Antítese, que é muito parecida também com o paradoxo. Certo? Então vamos à nossa segunda questão. A questão de número 2 diz assim, questão da famema de 2022. Assinale a opção que indica a frase que se estrutura a partir de uma metáfora. Meus queridos, a metáfora é a figura de linguagem mais presente em textos literários. A metáfora, ela nada mais é do que uma comparação, só que uma comparação feita de maneira implícita. Por exemplo, se eu disser Maria é como uma flor, eu estou comparando Maria com uma flor. Agora, se eu disser Maria é uma flor, eu continuo fazendo uma comparação de Maria com a palavra flor, só que de maneira implícita, ou seja, não tem um elemento comparativo. É isso que caracteriza uma metáfora, uma comparação implícita. Vamos às nossas alternativas. A letra A diz o seguinte: a melhor maneira de formar crianças boas é fazê-las felizes. Você observa que nessa alternativa não existem palavras aqui que estão sendo usadas no seu sentido conotativo, né? Elas estão todas aqui no seu sentido denotativo, que é o sentido real, portanto não há nenhum tipo de figura de linguagem. Vamos à letra B. Crianças são as mensagens vivas para um tempo que não veremos.
Observa que nessa frase é atribuída uma característica às crianças, mensagens vivas. Pessoal, a mensagem viva não é o sentido real. As crianças não podem ser literalmente mensagens vivas. Portanto, está havendo aqui uma comparação entre a palavra criança e a palavra mensagem viva, só pode ser essa a nossa resposta, é a letra B, é aqui que tem uma metáfora. Vamos observar as outras? A letra C diz, você pode aprender muito com as crianças, observe-as, também não possui nenhuma figura de linguagem. Seja legal com suas crianças, elas escolherão seu asilo, também está trabalhando com o sentido denotativo e não com a conotação da linguagem. A letra E diz, as crianças encontram tudo em nada. Aqui até tem um sentido semântico com essa palavra nada, mas não é a figura de linguagem que nós chamamos de metáfora. Lembre-se, metáfora é uma comparação implícita. Vamos à nossa próxima questão. Questão 3, FAMERP 2022, diz o seguinte, leia o poema Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o quê com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Poema belíssimo aí do Alberto de Oliveira. Vamos ao nosso enunciado. A sinestesia é a figura de linguagem na qual duas ou mais sensações associadas a diferentes órgãos dos sentidos se mesclam numa mesma expressão. Ocorre sinestesia em... Essa questão, ela ajudou o aluno, porque ela deu a definição do que é a figura de linguagem, sinestesia, e aí você vai lembrar que a sinestesia é aquela figura de linguagem que mistura sentidos, né? Por exemplo, nossa, que perfume gostoso. Você misturou uma sensação olfativa, que é o cheiro, com o gosto. Então, essa mistura de sentidos é o que a gente chama de sinestesia. Sentir o gosto da cor, sentir o cheiro do som. Vamos observar as nossas alternativas e tentar identificar onde que tem essa figura de linguagem conhecida como sinestesia. A letra A diz assim, fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio. Aqui não tem nenhum tipo de anestesia, nenhum tipo de mistura de sensações, portanto não pode ser a letra A a nossa resposta. Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Olha só, tinta é cor, portanto é uma sensação visual. Mas aí ele fala de tinta ardente, a ardor é uma sensação tátil. Então houve uma mistura de sentidos, a única alternativa correta só pode ser a nossa letra B. Vamos às outras. Estranho mimo aquele vaso, viu? Não há nenhum tipo de figura de linguagem nesse trecho do poema. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, diz a letra D, também não apresenta sinestesia, e a letra E, de olhos cortados à feição de amêndoa. Aqui tem uma comparação, você percebe que há uma comparação, mas o enunciado está pedindo sinestesia e não comparação, portanto, a única alternativa correta para essa questão é a letra B. Vamos à nossa próxima questão. Questão de número 4, questão da FAMEMA de 2019. Ela diz assim, leia o poema Namorados de Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se junto da moça e disse, Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. O enunciado da questão diz o seguinte, verifica-se a ocorrência de personificação no seguinte verso. De novo, mais uma questão exigindo da gente a personificação, que você já sabe que é a mesma coisa que prosopopeia. É aquele empréstimo de características de seres animados para seres inanimados. Vamos às nossas alternativas. A letra A diz assim, Antônia,
você parece uma lagarta listrada. Você observa que aqui até tem uma figura de linguagem, que é a comparação da Antônia, a personagem lá do poema, com a lagarta listrada, mas não é uma personificação. Vamos à alternativa B. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. Aqui não há, nesse trecho pelo menos, palavras de sentido figurado, portanto não pode ser a letra B a nossa resposta. Agora vamos à letra C. A meninice brincou de novo nos olhos dela. Olha só, queridos, a expressão brincou. A meninice brincou de novo nos olhos dela. Quem brinca são pessoas, são animais, mas a meninice é um ser inanimado, né? É um adjetivo, um substantivo, né? Melhor dizendo, e que aqui está sendo atribuída uma característica para ele, que é brincar, uma ação no caso. Então, obviamente, a meninice brincou não está no seu sentido literal, está no seu sentido figurado. Estou atribuindo uma característica a um ser que não pertence àquele ser, então eu tenho uma personificação, só pode ser a letra C a nossa resposta. Vamos às outras alternativas. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Aqui também tem uma comparação, né? Antônia, você parece louca, mas também não responde aquilo que está perguntando no enunciado. A moça olhou de lado e esperou. Letra E também não apresenta nenhum tipo de figura de linguagem, portanto, a única resposta correta é a nossa letra C. Então, meus queridos, nós acabamos de ver as figuras de linguagem, que são aí, muito recorrente dentro das provas da UEA. É importante você lembrar que essas figuras de linguagem, elas estão separadas aí em 3 blocos. São eles, o primeiro bloco, as figuras de linguagem ou figuras de pensamento, que é onde está inserida, por exemplo, a metáfora, que nós vimos que é uma comparação implícita, a metonímia, que na verdade é uma substituição, né? Por exemplo, quando você substitui o autor pela obra, quando você diz assim, ontem eu li Machado de Assis, há um mecanismo de substituição, há, portanto, aí uma metonímia. É importante lembrar também da ironia, que é quando você diz o contrário daquilo que você queria dizer. Nós temos aí as antíteses e os paradoxos que trabalham com oposições, né? Nós temos também um outro bloco, que são as chamadas figuras de som ou figuras sonoras, que, como o próprio nome já diz, elas exploram o sentido sonoro das palavras. Entra aí, por exemplo, a onomatopeia, que procura reproduzir o som dos animais ou o som de objetos dentro de textos, não é isso? Nós temos também as figuras de sintaxe ou figuras de construção, que trabalham com a organização das palavras dentro de um texto. Todas essas palavras juntas, elas correspondem àquilo que a gente chama de figuras de linguagem. Esse assunto é importantíssimo para o vestibular da UEA. Você precisa memorizar cada um desses blocos de figuras de linguagem. E lembre-se também que para concretizar esse assunto, para que você consiga realmente saber se aprendeu, é aplicar isso dentro dos exercícios. Ficar ligado principalmente aí em textos que se apresentam em formato de poema, que é nesse tipo de texto, principalmente, que as questões de figuras de linguagem, elas costumam aparecer. Certo? Então, na aula de hoje, nós estudamos figuras de linguagem, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Se você quer saber mais sobre esse assunto, siga o Preveste em todas as redes sociais para que você tenha uma preparação inigualável para a sua prova da UEA. Então é isso, meus queridos, eu aguardo vocês. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.